Bom, vamos começar, né? Nossa disciplina é Física 3, né? FISE 0262. Meu nome é Gilberto, tá? Eu vou dar essa disciplina para vocês. Eu coloquei esse material aqui de Física A, eu ainda vou mudar aqui a ementa nessa figura. Tem uma introdução à revisão à notação científica, eu deixei esse material como revisão. Vetores, análise dimensional, tá? Então, o nosso curso vai começar. Boa tarde, professor. Boa tarde. Nosso O curso. senhor irá gravar a aula? Estou gravando. Porque aqui não está aparecendo não. Não, eu estou gravando um programa especial. Certo, obrigado. O nosso curso começa no capítulo 3, tá? O que tiver antes é revisão. Só se você se interessar, tem algarismo significativa, análise dimensional, depois vem vetores, tá? Só se vocês precisarem ler alguma coisa desse assunto. Também tem os livros lá no diretório lá do Google Drive. Então vou pular para o capítulo 3. Então, se tiver alguma coisa de revisão, eu coloco antes do capítulo 3. Por exemplo, se for. Talvez eu coloque de cálculo vetorial, né? Mas vocês já viram o cálculo 3, né? Ou estão vendo. Mas talvez só se precisar. Então, o nosso curso começa aqui no capítulo 3, tá? Interação elétrica. Então, nós temos a introdução. Então, vamos começar aqui no início do capítulo 3. Então, como vocês já viram lá no ensino médio, né, que é só uma revisão do que vocês viram lá de uma introdução ao eletromagnetismo. Então, tem um experimento simples, né, consideremos uma experiência bastante simples, né? Suponhamos que após pentearmos nosso cabelo, né, num dia muito seco, tá, aproximamos o pente a pedaços muito pequenos de papel. Tá? Então, o que é que a gente observa, né? Notamos que eles são atraídos, né, rapidamente pelo pente. Então, um fenômeno semelhante acontece se friccionarmos, né, ou atritarmos um bastão de vidro a um pedaço de seda, tá, ou um bastão de ambar, tá, a um pedaço de pelo de gado. Tá. Então, podemos concluir que, como resultado da fricção, esses materiais adquire uma nova propriedade que podemos chamar de eletricidade. Tá? Então, a propriedade produz uma interação muito mais forte que a interação gravitacional. Vocês já viram gravitação, né? Esse exemplo, né, de ambar, o pente é fácil, né? É só você pentear o cabelo, principalmente mulher ou homem que tem cabelo longo, né? E pega pedacinhos de papel e aproximar, aí você vai ver que ela atrai. Então, quando você está penteando o cabelo, você está atritando o pente no cabelo e no couro cabeludo, né? Principalmente no cabelo. Então, esse atrito gera
uma propriedade que a gente chama de eletricidade. Os corpos ficam eletrizados, né? Um exemplo mais simples, né, sem precisar de pelo de gato nem ambar, eu tenho uma caneta aqui, deixa eu botar aqui pro bonito. Então eu tenho uma caneta, o corpo da caneta, e tenho uma flanela, né, usado para limpeza de carro principalmente. Então eu vou atritar com a flanela o corpo da caneta, até esquentar, né? Assim. Aí eu vou aproximar de pedacinhos de papel. Não sei se vocês conseguem. Vai cair. Não sei se vocês conseguem ver. Olha, agora dá para ver, né? Então, após atritar a caneta, ela adquire uma propriedade, que é a eletricidade, que atrai outros corpos. Como isso acontece, né? Lógico que de imediato você não tem como associar a eletricidade, né? A gente sabe porque a gente já conhece a história final, né? Imagina você está atritando isso aqui, aí está atraindo um pedacinho de papel. Aí você vai dizer, pô, isso é eletricidade. Não tem como você dizer isso, a não ser que você já tenha estudado o assunto, né? Mas até chegarmos ao momento atual, né, se concluiu que isso é eletricidade, o corpo fica eletrizado, tá? Existem vários outros experimentos, né? Então isso se originou há muito tempo, né? É uma parte introdutória e histórica ao mesmo tempo, né? da eletricidade. Então, a palavra eletricidade se deriva da palavra grega electron, significando ambar, né? Então, o ambar é uma resina, né? Que vai, tipo uma coagulação, né? Ele vai escorrendo e depois endurece, fica meio parecendo uma borracha, alguma coisa assim. Então, se você atritar ele adquire essa propriedade e se chamou, né, você usar esse material ambar, né, se chamou o nome dele, só que em grego ele significa elétron. Então, se a gente fazer outras experiências, por exemplo, bola de cortiça, né? E bastões de vidro e ambar, né? Não precisa ser ambar, pode ser uma caneta, mas é porque os dois bastões, né, vocês verão a seguir, é que eles têm propriedades elétricas diferentes, né? Então, suponhamos que colocamos um bastão de vidro eletrizado, né, próximo a uma pequena bola de cortiça pendurada por um fio, tá? Então, uma bola bem levezinha de papel ou coberta por uma cortiça, um tecido, né, alguma coisa assim. Você gruda nela um fio e pendura ela num suporte, né? Ela fica pendurada. Você atrita o bastão de vidro, conforme está aqui na figura. O bastão branco é de vidro, tá? E o preto é o de ambar. Você atrita, e da mesma forma que eu atraí pedacinhos de papel agora atritando o corpo da caneta, né, até ela esquentar, ou uma pessoa penteando o cabelo e aproximando de pedacinhos de papel o pente, né, e atraindo os pedacinhos de papel, né. Esse bastão de vidro ele vai atrair a bola, né, de forma que ela deixa de ficar na vertical, ela forma um certo ângulo aqui com a vertical, né,
porque ela está sendo atraída por esse bastão de vidro. Se agora eu pego um bastão de âmbar, faço o mesmo procedimento, eu atrito ele com algum pelo, né, alguma coisa assim, ele vai também adquirir uma propriedade e vai ficar eletrizado, né, de eletricidade. E quando eu aproximo ele da bola de cortiça, que está aqui na vertical, né, essa linha tracejada que indica que ela está antes de aproximar o bastão, né, que na vertical, eu quando eu aproximo, a bolinha é atraída pelo bastão, de forma que o cordão, né, que segura a bolinha faz agora um ângulo, um certo ângulo com a vertical. E quanto mais eletrizado, maior esse ângulo. Quanto mais eletrizado o bastão, né, maior vai ser o ângulo que a bolinha e o barbante, né, vai formar com a vertical. Agora, se eu aproximo o bastão de vidro e de âmbar ao mesmo tempo da bolinha, esse deslocamento da bolinha, né, esse ângulo aqui vai ser bem pequeno, do barbante com a vertical, ou nulo ou bem pequeno, né? Então, como se eu aproximando os dois bastões diferentes, né, aqui, ó, eletrizados aqui, ao mesmo tempo, um cancelasse o efeito do outro. Então se chega à conclusão, né, que existem dois tipos de corpos eletrizados, né, o bastão de vidro e o bastão de âmbar. Então está aqui explicadinho aqui no texto, tá? Então existem dois tipos de estados, né, eletrizados, tá? Um com o vidro e o outro com o âmbar, né? Aí podemos chamar o primeiro de positivo e o outro de negativo, tá? Então o negativo, né, é o âmbar, que significa, né, que vem da palavra elétron, né? E o de bastão de vidro é eletrizado positivamente, com carga positiva. Ainda vou falar de carga, né? Mas ele está eletrizado de outro tipo que a gente chama de positivo. Agora vamos ver um experimento agora com duas bolas de cortiça, tá? E com bastões de vidro e âmbar. Então, tem a figura aqui. Eu vou colocar esse material lá no Google Drive, tá? Eu tenho as duas bolinhas aqui de cortiça estão penduradas aqui na vertical, tá? Aí eu pego o bastão de vidro, né, que eu chamei de positivo, tem a carga eletrizado, né? Se eu atritar ele fica eletrizado positivamente. Então eu aproximo, eu toco as bolinhas e elas ficam eletrizadas. Só que eu toquei as bolinhas com o mesmo bastão. Então elas ficaram eletrizadas da mesma forma. No caso aqui positivo. Aí o que acontece? Elas se afastam, né? Elas estavam as duas aqui na vertical, elas estão próximas uma da outra, então elas se afastam. Então o que acontece? Elas se repelem, né? Então bolinhas com a mesma propriedade elétrica, né, com a mesma eletrização, se afastam, no caso aqui positivo. Se eu faço a mesma experiência com bastão de âmbar e toco as duas bolinhas, elas ficam eletrizadas negativamente e se afastam também. Elas estavam na vertical aqui antes de tocá-las com o bastão de âmbar e elas ficam eletrizadas negativamente com carga negativa e se afastam. Então elas se repelem. Então quando eu eletrizo dois corpos com o mesmo tipo de eletrização, né,
positivo ou negativo, os corpos se repelem, eles se afastam. Agora, se eu pego uma bolinha e toco com um bastão de vidro e a outra com um bastão de âmbar, as bolinhas são eletrizadas com tipos de eletrização diferentes. Uma com eletrização positiva e outra com eletrização negativa. Então agora as bolinhas se aproximam, né? Então elas se atraem. Então as bolinhas com eletrizações diferentes, elas se atraem. Então, como vocês viram lá na gravitação, a interação gravitacional é sempre atrativa. Então, essa nova interação, né, que vocês estão vendo, que é a elétrica, né, ela pode ser atrativa ou repulsiva. Então, dois corpos com a mesma espécie de eletrização, ambas positiva ou ambas negativa, eles se repelem-se. Se tem tipos diferentes de eletrização, uma positiva e a outra negativa, eles se atraem. Então a gente pode representar isso nessa figura aqui. Então tenho dois corpos com a mesma eletrização aqui, positiva. Então eles se repelem. Então tem uma força empurrando um para um lado e o outro corpo para o outro lado. Da mesma forma, eu tenho dois corpos com eletrização negativa e eles também se repelem. Então eu tenho uma força empurrando um corpo para um lado, para o lado esquerdo, e outro para o lado direito. Aqui. Agora, se os dois corpos têm eletrizações diferentes, uma negativa e outra positiva, então eles se atraem. Então as forças agora apontam no sentido dos corpos. Então essa força puxa esse corpo com eletrização negativa para próximo do corpo de eletrização positiva, e essa força que puxa o corpo de eletrização positiva para próximo do corpo de eletrização negativa. Isso aqui está no Alonso Fim. Tá? Outra forma de você ver o comportamento da eletrização é utilizando o eletroscópio. Isso aqui está no Moisés no Senvai. Não vi no Alonso Fim, pelo menos no texto. Então no Senvai ele explica o comportamento do eletroscópio. Então um eletroscópio consiste de um frasco de vidro, tá? Um frasco transparente, tá? Com uma rolha isolante atravessada por uma haste metálica, com uma bola metálica na parte de cima e uma lâmina metálica leve, tá? Tem que ser leve, de alumínio ou de ouro. O frasco isola este conjunto de correntes de ar. Então ele serve para isolar, né, o conjunto do efeito do ar, né, de correntes de ar. Então quando aproximamos a bola metálica, né, da bola metálica com um bastão de vidro, né, eletrizado positivamente, tá? As cargas negativas do conjunto da haste, bola e lâmina metálica, né, são atraídas pelo bastão de vidro eletrizado positivamente.
a lâmina com a mesma carga da haste, né, é repelida pela haste, tá? Isso aqui está aqui na figura. Então eu tenho essa primeira figura aqui, a figura A. Então eu tenho o eletroscópio aqui. Eu aproximo da bolinha metálica aqui um bastão de vidro, então ele está carregado com carga positiva, tá? Eletrizado, né? Com carga positiva. Aqui tem uma haste metálica e aqui está a lâmina metálica. Quando eu aproximo esse bastão de vidro, ele está com carga positiva, ele atrai as cargas negativas do metal. Depois eu vou explicar por que o metal, né? A rolha é que já sabe que metal é condutor, né? Ele conduz a eletricidade. E a rolha aqui é isolante, né? E junto com a bola de vidro. Então, quando o bastão de vidro estava com carga positiva, eletrizado com carga positiva, aproximado do metal, ele vai atrair as cargas negativas do metal. Então, ele faz um deslocamento das cargas, de forma que a bola que está mais próxima do bastão, né, já que são cargas diferentes, são atraídas, né, pelo bastão, a carga negativa, e como aqui na bola metálica. E a outra parte ficou com falta, né, de carga negativa, ficou carregada com carga positiva. Mas então a lâmina que é móvel, né, ela é leve e móvel. Aqui ela está grudada na haste, aqui essa linha vertical aqui, né. Ela está com a mesma carga da linha vertical da haste aqui. Então, como ela é móvel, ela se afasta da haste vertical devido à repulsão, né? Ela está com a mesma carga da haste vertical, então ela é repelida pela haste vertical, por essa linha vertical aqui, que seria um fio rígido, né? E aqui seria uma lâmina bem leve, a lâmina metálica, né? Que seria um fio metálico rígido, e aqui a lâmina metálica está solta, só presa aqui na pontinha aqui, grudada na haste metálica, né, só para fazer o contato aqui para as cargas se distribuírem. Quando eu afasto o bastão de vidro, o que acontece? As cargas retornam, né, e se cancelam, né? Aqui a carga total aqui dessa bolinha mais a haste e a lâmina aqui é zero, né? Ela só está deslocada. Os elétrons foram deslocados aqui para a bolinha metálica e ficou faltando elétron aqui, então ficou com carga positiva. Quando eu afasto o bastão, os elétrons voltam de novo aqui e se redistribuem de forma que a carga se cancele, né, seja zero, né, como antes, né, e a lâmina metálica não tem mais nenhuma repulsão entre essa haste vertical aqui, metálica também, então ela retorna e volta a grudar na haste metálica. Então essa aplicação, né, do eletroscópio, ele serve para saber se o corpo que eu estou aproximando do eletroscópio está com alguma carga, né? Se há um deslocamento de carga, né, do eletroscópio, aquele ele sem carga, né, sem aproximar nada dele, ele fica assim. Se eu aproximo carga, a lâmina se desloca, é repelida pela haste metálica, e eu fico da indicação, né, que tem alguma carga próxima do eletroscópio. Outra aplicação é uma eletrização por indução. Então o que é que eu faço? Eu aproximo aqui a haste de vidro eletrizada da bolinha, ela vai atrair os elétrons do metal, né, para a parte de cima, próximo da haste de vidro com carga positiva. Tá?
Aí eu toco a bolinha com a mão, tá? Isso é como se eu aterrasse, ligasse a bolinha à terra. Tá? Aqui tem esse sinal menos aqui. Tá? Então elétrons saem da Terra, tá? E cancelam essa carga positiva aqui que teria se eu não tivesse aterrado aqui. Então eu crio um excesso de elétrons, né? Eles sobem pela minha mão, né? E passam do meu corpo para a bolinha metálica. Então o excesso de carga cancela essa carga positiva aqui, de forma que a haste metálica ela não é deslocada, ela fica na vertical junto com a lâmina. A haste não, a lâmina metálica. Se eu agora deixo de tocar a bolinha, tá? O eletroscópio ele fica com excesso de carga negativa. Quando eu afasto o bastão de vidro, o que acontece? Esse excesso de carga negativa que estava atraído pelo bastão se redistribui. Quando ele se redistribui, aqui uma parte fica na bolinha, outra parte fica na haste metálica e outra parte na lâmina. Como ele se distribui de forma igual, né? Então há uma repulsão aqui entre a haste metálica e a lâmina, de forma que ela é deslocada e forma esse ângulo com a vertical. Então esse tipo de eletrização, né, é chamado de eletrização por indução. Eu induzo uma carga na bolinha, aqui no corpo, depois eu aterro, porque há um deslocamento de carga, fica um excesso nenhum e falta no outro, mas quando eu aterro, os elétrons cancelam com essa falta de carga aqui, tá? E fica um excesso de elétrons. Né? Não é o contrário, a pessoa pensa que quando eu aterro, as cargas positivas se deslocam para a Terra, tá? E ficam aqui apenas as cargas negativas. Não é isso que acontece, é o contrário, os elétrons sobem da Terra, né, passam do corpo que está aterrando e cancela essa parte positiva devido ao deslocamento das cargas. Então esse é um procedimento de eletrização por indução. Então já falei em eletrização, né, em carga elétrica. Então vamos definir a carga elétrica. Os fenômenos, uma parte, né, do eletromagnetismo, são semelhantes à gravitação. Só que na gravitação você só tem uma carga que é chamada de massa, que seria a massa dos corpos. Né? E no fenômeno elétrico, né, de eletrização dos corpos, né, eu tenho dois tipos de carga. É uma carga com sinal positivo, na verdade é uma carga só. Mas um excesso dessa carga me dá o que a gente chama de carga elétrica negativa. Uma falta dessa carga me dá o que a gente chama de carga elétrica positiva. E um equilíbrio dessas cargas, a gente tem o que a gente chama de carga elétrica nula, né? Então, da mesma forma que caracterizamos a intensidade da interação gravitacional, atribuindo a cada corpo uma massa, tá? Uma massa gravitacional, né? Caracterizamos o estado de eletrização de um corpo definindo uma massa elétrica, chamada mais comumente de carga elétrica ou simplesmente carga, e representamos pelo símbolo Q minúsculo Q maiúsculo. Quando eu falei, acho que acabei até antecipando isso. Quando eu falei que só tem uma carga, né, no caso de eletrização,
porque quem se move são os elétrons, mas as partículas, nós temos partículas de carga positiva e negativa. Nós veremos mais à frente que o elétron, né, a carga negativa, e o próton, que é a carga positiva. Mas depois eu vou falar mais detalhes sobre isso. Estou falando aqui de eletrização. Então, qualquer porção de matéria é caracterizada por duas grandezas físicas, escalares e independentes, né, porém fundamentais, que é a massa e a carga. Esse é algumas delas, né? Mas o que nos interessa no momento, a massa vocês já viram na gravitação, tá? E a carga nós estamos vendo agora no eletromagnetismo. Então, desde que haja duas espécies de eletrização, tá? Há também duas espécies de carga elétricas. Carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. No caso da eletrização, né, quando for falar também, vai ficar mais claro quando fala de condutores e isolantes, tá? O corpo, né, composto também da estrutura atômica, né? Quando você atrita um corpo, você está mexendo na parte, né, da superfície do corpo e você está arrancando ou cedendo elétrons a essa parte da superfície do corpo. Então ele fica com um excesso de carga, né? Então fica com a eletrização positiva ou negativa devido a esse excesso de elétrons. Então a carga total de um corpo é a soma algébrica de suas cargas positivas e negativas, tá? Um corpo tendo quantidades iguais de cargas positivas e negativas, tá? Possui carga total zero. Então, ele é chamado de eletricamente neutro. A matéria na natureza, né, é essencialmente neutra. Tá? Se você pegar essa caneta aqui, mesmo após no tempo de atritar, né, se eu aproximo um pedacinho de papel, ela não atrai mais o papel. Mesmo eu tendo atritado ela ter atraído o papel. Então as cargas se redistribuem, o corpo ele tem a tendência, né, de ficar neutro, né? Ou ele perde as cargas em excesso, né, ou ele ganha as cargas que faltaram. Para definir a carga de um corpo eletrificado ou eletrizado, né, operacionalmente, nós adotamos o procedimento que segue, que é escolhemos arbitrariamente um corpo Q carregado, tá? E a uma distância D colocamos a carga Q. Outra carga, né? Colocamos outra carga que eu chamei aqui de Q minúsculo, que seria a carga Q. Então medimos então a força, tá, exercida pela carga que eu chamei aqui de Q maiúsculo sobre a carga minúscula, Q minúsculo. Tá? Então eu posso fazer isso com outra carga que eu chamei de Q', e calculando a mesma distância, né, a força entre ela e a carga Q aqui maiúscula. E medimos a força, que eu chamei aqui de F'. Então, definimos os valores das cargas Q e Q' como proporcionais às forças F e F', de forma que eu posso dividir uma pela outra, tá? E a razão entre as duas forças vai ser igual à razão entre as duas cargas. Então está aqui, como eu falei, eu tenho uma carga Q aqui fixa, eu tenho uma distância aqui D, que eu coloquei a carga Q minúscula. Aí eu meço a força entre elas. Depois eu pego essa carga Q e troco por uma carga Q' na mesma distância e meço a força F' entre elas. Então, assumindo que elas são proporcionais, né, entre Q
maiúsculo e QI, Q maiúsculo e Q', né? Eu divido uma pela outra, tá? Então a razão entre as forças é igual a razão entre as cargas. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Tá? Então, se eu atribuo um valor unitário à carga de referência, por exemplo, que eu chamo de Q', eu faço Q' igual a 1, então teremos um meio de obter, por comparação, né, o valor de Q em relação à carga Q'. Então, da nossa definição de carga, decorre que, sendo iguais todos os fatores geométricos, né, a força da interação eletroelétrica é proporcional às cargas das partículas. Então, antes disso, né, eu vou iniciar a conservação da carga elétrica, depois eu mostro a comprovação experimental, né? E professor, sim, tá dando que vai terminar em 10 minutos a aula. isso dá quase uma hora de aula. Aí eu vou, daqui a pouco eu mando outro link para a segunda hora de aula, quando terminar, tá? Tá bom. Então aqui, conservação da carga elétrica. A carga elétrica total não varia para qualquer processo que se realize dentro do sistema isolado. A carga inicial e final no processo isolado é a mesma. Então jamais foi observado qualquer exceção a essa lei de conservação, conhecida como princípio de conservação da carga elétrica. Então, para conhecer, né, essa força entre as cargas, né, já que elas se repelem ou se atraem, então tem uma força que aproxima elas ou afasta uma da outra. Então, o engenheiro francês Charles de Coulomb, né, ele fez um experimento para estudar essa força de interação, de atração ou repulsão entre cargas elétricas. Tá? Portanto, aqui o engenheiro com seu aparato experimental aqui, tá? Ele usou o princípio de balança de torção. Tá? Tem um fio aqui, no qual está pendurado aqui uma haste na qual estão ligadas duas bolinhas, né? Para equilibrar. É que ele coloca uma bolinha próxima de uma delas e, devido a essa tração ou repulsão, há um torque, né? Elas giram, o bastão gira e torce o fio. Isso vocês viram lá em Física 2 ou Física 1. Então aqui tem um esboço, né? Aqui tem a haste aqui, tem a bolinha que ele aproxima aqui, colocando aqui nesse buraco aqui. Tem o fio aqui que gira, que torce. Ele vê o ângulo de torção e, usando algumas relações físicas, ele consegue calcular essa força. Então, esse experimento se resume matematicamente nessa equação aqui, que é chamada Lei de Coulomb ou força de Coulomb. Então a força ela é proporcional, tem uma constante aqui, proporcionalidade, ao produto das duas cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. O R é a distância entre as duas cargas, Q e F é a força. E K, essa constante aqui é uma constante de proporcionalidade a ser determinada pela nossa escolha de unidades. Então, fazendo uma análise dimensional, da lei de Coulomb, né, dessa equação aqui,
Então a unidade do lado esquerdo, né, da igualdade, tem que ser igual à do lado direito. Então a unidade de força aqui tem que ser igual à unidade dessa constante, vezes a unidade da carga, vezes a unidade da outra carga, dividido pela unidade de distância ao quadrado. Então a unidade da constante, eu posso rearranjar aqui, escrever como multiplico aqui por r ao quadrado do outro lado, e depois divido pela unidade de carga, que as duas cargas têm a mesma unidade, então fica a unidade de carga ao quadrado. Então a unidade da constante vai ser unidade de força, unidade de r ao quadrado é a unidade de comprimento ao quadrado, então fica vezes unidade de comprimento ao quadrado dividido pela unidade de carga ao quadrado. Mas nós não definimos a unidade de carga elétrica. Então a unidade dessa constante depende da definição da unidade de carga elétrica. De força nós sabemos que é o Newton, e de comprimento nós sabemos que é o metro. Então aqui está uma figura, né, do experimento, que é tipo a balança de torção utilizada por Cavendish no experimento da gravitação para determinar a lei de Newton. É o mesmo procedimento. Lá só que aqui eram duas massas, né, e elas se atraíam. Aqui eu tenho duas cargas de sinais iguais, elas se repelem. O bastão aqui ele gira e o fio torce aqui. Aí ele usa lá o torque, algumas propriedades físicas, e relaciona com essa força. Aqui tem a ver com o quanto torceu esse fio aqui. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui. Bom, eu vou parar e vou voltar. Daqui a pouco eu vou enviar outro link, tá? Então eu vou encerrar e eu vou enviar outro link para vocês. Deixa eu parar aqui a gravação.